O site The Intercept Brasil desmontou o Vaza Xandão, a nova vaza-jato do Glenn Greenwald, para supostamente apontar ilegalidades do ministro Alexandre de Moraes no STF. O que levou à criação do Greenwald a criticar o próprio criador, hein? Vamos entender com o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro Brasil. Vamos lá. Ai, Pedro. Imagina, doutora Ana, você tá assim olhando o YouTube aí, Meteoro Brasil critica a doutora Ana. É o que aconteceu aí com o nosso colega Glenn Greenwald. Imagina. Você criou o negócio, criou o bebê com carinho, ele vai lá dar um tapa na sua cara. Às vezes acontece, né? Mas eu tenho um chefe que falou uma coisa que é verdade, assim, quando a gente é jornalista mesmo, jornalista não tem amigo, então se o negócio tá errado, o negócio tá errado. Nossa, essa doeu fundo. Jornalista. E quando o pessoal confunde muito essa frase, né? Jornalista não tem amigo. Ah, Pedro, você não tem amigos? Não, todo mundo tem amigos, gente. É que o problema é que, às vezes, noticiar fatos desagrada os seus amigos. Isso é verdade. E foi uma coisa que aconteceu, olha só, a Tatiana Dias, que é uma jornalista que eu admiro bastante, o Paulo Montorim escreveram um texto, e tava todo mundo meio que esperando isso, né, Ana? Saiu essa matéria da Folha, o pessoal, e o Intercept? Não vai falar nada, e o Intercept? Cadê o Intercept? Mas o Intercept foi lá e respondeu, e o que eu achei sensacional da resposta do Intercept, a gente tava falando no corte da Erika Hilton de opiniões e tal, o contradito deles é uma reportagem. Eles fizeram uma outra apuração tentando explicar o que tem naquela matéria da Folha. Então tem essa matéria aqui deles, que é o vazamento. Por que os diálogos vazados de Alexandre de Moraes não são a vaza-jato da extrema-direita. E aí tem o texto aqui da Tatiana e do Paulo. Eu queria começar elogiando a foto e a composição da matéria, que eu achei. O Xandão tem um negócio, né? Finíssimo. Não, é porque assim, tem muita foto do Alexandre de Moraes. Eles escolheram mostrar ele de costas ali. Eu achei ótimo. Parabéns. Mas vamos lá. Para falar de vazamento, exatamente. Diálogos vazados mostraram Alexandre de Moraes estaria... que a gente, eu tô quase falando um negócio. A gente falou no corte passado do rei está nu. E aí a gente estava mostrando o Alexandre de Moraes de costas, mas tudo bem, vamos lá. Diálogos vazados mostraram que Alexandre de Moraes estaria pedindo informações de forma extraoficial à Justiça Eleitoral para embasar as suas decisões no inquérito das fake news. Este é o foco de uma série de reportagens da Folha que caíram como uma bomba na terça-feira, dia 13 de agosto. Eu devo dizer até para vocês aí do chat, tá? Teve algumas noites nessa semana que eu dormi 3 horas. Foi uma droga isso. Gerando interpretações polarizadas sobre o significado das revelações. Seria essa a prova cabal que o Supremo estaria agindo para criminalizar inimigos políticos? E aí eles dizem lá para baixo, né? As reportagens da Folha afirmam que o gabinete de Moraes solicitou informações à Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, a AED, um órgão dentro do TSE, responsável por elaborar relatórios sobre fake news eleitoral, em pelo menos 2 dezenas de casos de forma extraoficial. Em um dos casos descritos, o juiz Ayrton Vieira, que é o assessor direto de Moraes no Supremo, enviou um áudio para Eduardo Tagliaferro. Vocês vão ouvir falar bastante do Eduardo no próximo corte. Então, chefe da ED, nessa gravação, Vieira afirmou que Moraes cismou e pediu alterações em um relatório para satisfazer sua excelência. O caso em questão eram postagens de Rodrigo Constantino. 2 dias depois, Vieira e Moraes assinaram uma ordem judicial pedindo a derrubada das contas de rede social de Constantino e de Paulo Figueiredo, neto de ditador, sempre importante lembrar disso, neto do João Batista Figueiredo, influenciador de direita e ex-Jovem Pan. 9 dias depois, o Brasil assistiria à tentativa de golpe do 8 de janeiro. O que essa matéria do Intercept diz? A série de reportagens rapidamente foi chamada de Vaza Toga. Eu botei Vaza Xandão no título porque Vaza Xandão é mais legal, né? E aí eles dizem aqui, o Vaza Toga foi popularizado pelo site antagonista, o apelido até agora só pegou lá. Em poucas horas motivou pedidos de impeachment de Moraes. A festa da uva da extrema-direita. Um dos que manifestaram mais calorosamente foi, não por acaso,
o ex-procurador Deltan Dallagnol, que não perdeu tempo em fazer uma comparação. Ele disse que as novas revelações são 1000 vezes pior do que a Vaza Jato. A associação... Pode falar, desculpa. 1000 vezes pior do que a Vaza Jato foi uma péssima escolha de frase, porque ele tá dizendo que as da Vaza Jato eram verdade e eram muito ruins, mas vamos continuar. É verdade, eu não tinha me tocado. O Deltan, ele sempre dá um jeito de confessar crimes, é uma coisa impressionante, né? A língua, gente, a linguagem é uma coisa maravilhosa, sabe? Vamos lá. Não, e tem que ser... acho que os caras da Lava Jato, eles não aprenderam uma coisa, um recurso muito bom chamado cala a boca, fica quieto. Mas não, tem que falar, tal, porque o cara... Se bem que o Deltan acho que não tem mais volta, ele é um agitador de extrema-direita hoje, então ele esse tem é o que ele faz, Vai lá, continua. Aí ele falou aqui, a associação com a Vaza Jato foi feita de forma imediata, não apenas por Deltan em veículos de direita, mas por parte da imprensa corporativa também. Primeiro porque Glenn Greenwald, jornalista que saiu do Intercept Brasil em novembro de 2020 e participou da Vaza Jato, é coautor da reportagem da Folha. E aí o que eu acho interessante nessa matéria do Intercept, Ana, além dela entregar mastigado o que tem na matéria da Folha, eu li a matéria da Folha, mas esse é um resumo muito bom. O que eu acho legal? Você olha mais adiante na matéria, eles fizeram entrevistas com advogados especialistas no setor. Advogados que são críticos à Lava Jato, como o criminalista Fernando Ideu Lacerda, que é discípulo inclusive do Pedro Serrano, mestre e doutor em Direito. Para ele, a Folha de São Paulo confundiu as atribuições de Moraes no Supremo Tribunal Federal e no TSE. É aquilo que eu expliquei no outro corte. O Moraes, enquanto juiz eleitoral, ele tem poder de polícia. Significa que o Moraes, quando vai para o TSE, ele vira o Judge Dredd, ele vai lá, julga, prende, faz os negócios lá. Não, é porque ele julga um processo eleitoral em que as penas têm que ser aplicadas no período eleitoral. Então tem que tirar perfil do ar. Se a pena for grave, tem que fazer prisão, sim. Tem que fazer alguma forma a garantir que o processo eleitoral siga os ritos convencionais. Se o caso vai parar no Supremo Tribunal Federal, geralmente os casos que cabem em prisão no TSE, aí vai ter acesso Ministério Público, vai ter ampla defesa, vai ter todos os procedimentos que a gente conhece na Justiça. Então é aquilo que a gente está falando da linguagem, doutora Ana. Quando eles falam que os processos estavam fora do rito, se não há ilegalidade, essas palavras só servem para confundir. Porque assim, conversa de WhatsApp com besteira, se abrir o meu WhatsApp, se abrir o WhatsApp da Ana, vocês vão encontrar. Tem um monte. E não é crime. Nem eu e nem a Ana, a gente não está cometendo crime aqui. Então, conversa com besteira, tem. Todo mundo tem. E aí eu achei legal. Entrevistaram o Fernando Ideu, entrevistaram também um advogado que é crítico do próprio Alexandre de Moraes, que é esse professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Minas, que se chama Emílio Peluso Nedermeyer. Ele é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Minas Gerais e é um dos que não tem se esquivado de fazer duras críticas ao trabalho do ministro do Supremo Tribunal Federal. Para o Intercept, o Peluso disse que as mensagens vazadas de assessores de Alexandre de Moraes publicados pela Folha não revelam ilegalidades. Tampouco justificam conclusões precipitadas sobre a anulação de processos ou anistia para figuras como Jair Bolsonaro e outros envolvidos em atos golpistas. Peluso destaca que a crítica ao ministro deve ser fundamentada em questões mais profundas, como excessiva centralização de competências no Supremo e a necessidade de despersonalizar a atuação judicial. O que ele quer dizer com isso aqui, doutora Ana? Quando ele fala que não tem motivo para anular as ações, significa que ele está torcendo para o Moraes não ter as ações anuladas? Não. Justamente pelo jornalismo da Folha e do Greenwald não terem encontrado ilegalidades, os inquéritos já estão na mão do Alexandre. Então não tem motivo para anular. Você só anula um processo se você efetivamente tem algum problema de competência, algum tipo de conflito de interesse muito mais flagrante, que é o que esse jurista defende sem essa matéria. Ele fala, olha, eu acho que está excessivamente concentrado os poderes de julgamento do Alexandre em todos esses inquéritos, está tudo na mão dele. Isso não é bom.
Ele é um cara que está advogando até por uma causa que esses bolsonaristas eventualmente falam, de dividir mais as ações entre os outros ministros. Por que eles falam isso? Porque tem 2 caras lá que o Bolsonaro botou, um chamado Cássio Nunes Marques e outro chamado André Mendonça, que eles estão na esperança, assim, pô, joga um inquérito lá pro camarada André que ele dá um jeito. E aí os caras não querem que as coisas se investiguem. Mas é o que esse cara fala. Não há competência, não há ilegalidade flagrante nessas conversas. Inclusive ele fala aqui, ó, como o senhor enxerga juridicamente o teor das mensagens reveladas pela Folha? É possível destacar alguns pontos conceituais importantes. O Brasil adota um sistema acusatório no processo penal, em que é fundamental separar as funções. Quem investiga e promove a ação penal não pode ser o mesmo que julga. Essa separação é crucial para garantir um processo legítimo e democrático. Um ponto relevante que monta 2008 é a interpretação do artigo 156 do Código de Processo Penal, que foi alterado e permitiu ao juiz, de forma oficiosa, colher provas dentro do processo penal. Isso gerou críticas, mas a prática foi se consolidando. O Alexandre faz isso. Por que ele faz isso, gente? O Supremo age quando provocado. Vocês lembram que os bolsonaristas estavam fazendo em 2019, 2020? Sarah Winter pegando fogos de artifício para ameaçar um ataque no Supremo, na Suprema Corte? O Bolsonaro berrando junto com os militares na frente da Suprema Corte? O Alexandre se moveu. Ele foi provocado. Ele tem que tomar uma reação contra os golpistas. Eu não estou falando de pandemia, eu estou falando de antes. Eles já estavam fazendo isso antes. Então é aquele negócio, comparar isso com juiz de primeira instância, com objetivos políticos, conversando com promotoria para condenar um ex-presidente, porque eles tinham um projeto político para tocar dentro da Lava Jato, as coisas não se conectam, Ana. As coisas não se conectam. E aí o que eu acho curioso, eu separei outras matérias aqui para complementar essa crítica muito correta do Intercept. A Mônica Bergamo foi entrevistar o jurista Ives Gandra Martins, essa pessoa super progressista, só que ao contrário. O Ives Gandra Martins, para quem não sabe, é um dos maiores defensores do artigo 142. Acho que esse é o número, né? Eu me esqueci agora o número dele. É o aquele? artigo 142. Aquele artigo. Isso, que embasou do poder moderador. De golpe. Poder moderador das Forças Armadas. Então, ele defende esse tipo de coisa e nem ele defendeu o impeachment do Moraes. O jurista Ives Gandra da Silva Martins, tido como referência de aliados do Bolsonaro, diz não ver problema maior nos diálogos revelados pela Folha, que mostraram que o ministro Alexandre de Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonarista. Gandra afirma que não foi consultado por parlamentares que tentam impulsionar um pedido de impeachment contra o magistrado, mas diz que não assinaria a iniciativa sob nenhuma hipótese. Eu não tenho tentado atacar fulano Beltrano, eu sempre ataquei ideias, não professores. O senhor, inclusive, atacou muito bem uma ideia. O senhor queria defender talvez uma ditadura no país, né, meu senhor? Então, temos a admitir que você tem uma coerência. Não dá para dizer que não. A ideia da democracia. Vamos lá. Mas, enfim, ele vê que os diálogos publicados pela Folha revelam um fluxo fora do rito. Aí a Mônica Bergamo repercutindo a matéria da Folha, né, envolvendo o STF e o TSE. O órgão que combate a desinformação da Corte Eleitoral foi utilizado como um núcleo alternativo de investigação para abastecer um inquérito. Em vários casos, os alvos da investigação eram escolhidos pelo ministro ou pelo seu juiz assessor. E aí, evidentemente, o Ives Gandra diz, é uma conversa inadequada, mas ao meu ver, assim como eu tenderia naquele momento da Vaza Jato, e aí que tá o pulo do gato também do golpista, né? Ele disse que não tinha nada de errado na Vaza Jato também. Não há problema maior agora no caso de Moraes. É uma questão de princípios, né, doutora Ana? Mano, eu não consigo, sabe? É um juiz combinando as coisas com o promotor. É outra situação. E sabe? Por um acaso o líder preso é de esquerda, né? Por um acaso, assim... Por acaso o líder preso... E o juiz vai trabalhar no governo do maior beneficiado do negócio. É outra situação, sabe? Mas o melhor de tudo, endossa a mesma tese do Intercept. Você pergunta para especialistas, não tem
nada de irregular, gente. É uma conversa de assessores. Assessores falam muita besteira no Zap. No caso, eles nem falaram tanta besteira assim, eles estavam encaminhando ali coisas de trabalho. E se o ministro Alexandre de Moraes não atuasse, o Bolsonaro ia vencer a eleição no tapetão. Simples assim. É isso que ia acontecer, gente. E aí o que eu acho engraçado, eu coloquei um link no final agora, Ana, pra gente comentar. Eu resgatei, porque eu tinha feito a tradução na época que ele saiu do Intercept, o texto de saída do Glenn Greenwald quando ele sai do Intercept. Você lembra por que ele saiu, doutora Ana? Então, eu tava tentando lembrar o que era. Eu lembro que teve uma polêmica e eu não tô conseguindo puxar. É o seguinte, ele falou na época de um sistema de censura das Big Techs com o Biden contra o Trump, porque ele queria denunciar aquele escândalo. E não foi nenhum furo, tá? Foi um artigo reciclando ideias da Fox News, do New York Post, a respeito daquele escândalo do Hunter Biden, que é o filho do Joe Biden, em relação à conduta dele, os negócios que ele teve na Ucrânia e na China. E aí o Glenn se sentiu extremamente censurado por fazer esse artigo. Ele diz nesse texto que o Intercept utilizou indevidamente o nome dele, porque teve um escândalo da Reality Winner, não sei se você acompanhou esse foi internacional, que é um escândalo de uma fonte que forneceu informações para o Intercept e que acabou presa porque os dados dela foram vazados para o governo. E o Intercept foi muito criticado e o nome do Glenn Greenwald entrou nessa questão. Ele diz aqui, vários episódios contribuíram para minha decisão de sair, o encobrimento do caso Reality Winner, a decisão de exaurir Li Feng até mesmo forçá-la a se desculpar quando um colega tentou destruir a sua reputação publicamente, sem base repetidamente o rotulando de racista, sua recusa em informar os procedimentos diários de audiência e extradição de Julian Assange, porque o apoiador freelance estava fazendo um excelente trabalho, era politicamente desagradável para o editorial do Intercept, e sua total falta de padrões editoriais quando se trata de ponto de vista ou relatórios que bajulem as crenças de sua base liberal. Ele chamou o Intercept de liberal. O Intercept é liberal mesmo, isso é uma coisa que eu tenho que dar uma razão parcial para o Glenn, mas aí eu fico pensando, cadê os altos padrões jornalísticos do Glenn Greenwald quando ele pega conversas normais de assessores do Moraes para insinuar que ele é um juiz que está atuando na ilegalidade e sendo que isso poderia gerar a libertação do Jair Bolsonaro? Cadê a responsabilidade editorial nesse caso, doutora Ana? Mandou teve, lembranças. Né? Mandou lembranças. Isso me faz voltar num ponto assim que eu insisto bastante, e eu sei que é meio difícil de manter algum tipo de equilíbrio nisso, mas muitas vezes quando a gente acredita piamente de que é possível você ser absolutamente imparcial, entende? É muito fácil esconder a parcialidade por trás, né, dessa... Então, porque eu ataco um, ataco o outro, então eu sou imparcial. E isso é muito perigoso. E eu acho que rola um pouco nesse discurso também, assim, de não, eu ataco todo mundo, eu critico todo mundo, né? Só que é fácil sair aí alguma coisa, sair da linha, sabe? E daí não se admitir. E esse é o ponto, e eu vou por esse ponto na questão linguística, de novo, né? É muito fácil dizer, eu só estou apresentando dados. Não é isso. Você falou aqui num dos cortes, você até se emocionou, a gente estava falando da questão da barra, que foi a pandemia. Como é que você vai ser imparcial, né? Tendo tido um presidente como o Bolsonaro por 4 anos? Não tem. Não tem. E tem que partir desse princípio, de onde esta pessoa está falando. Entende? O jornalista não existe no vácuo.
Jornalista tem um contexto, né? Tem a sua história, tem as suas questões, e esquecer disso e falar, não, eu estou apenas aqui, ó, é um fato que eu estou colocando aqui, ó, houve uma coisa fora do rito, que é, né, que é uma expressão que vai ser lida de determinada forma, colocada de uma determinada maneira, num determinado contexto social, repercutida de uma determinada forma. Aí vai me dizer, não, eu apenas coloquei isso. Não casa, não orna. E nós acabamos de receber uma bronca de Sofia Labanca porque estamos estendendo 20 minutos de corte, perdão. Nossa, me distraí completamente, Sofia Labanca. Perdão, vamos para o nosso recadinho final e a gente volta para falar mais sobre isso no próximo corte. Perdão, Sofia. Beijos. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final e muito obrigada, Sofia, por me permitir fazer mais um último recadinho num corte que a gente estourou completamente do tempo. Perdão, estava distraidíssima, mas eu queria aproveitar esses últimos segundos finais para convidar você a conhecer o nosso vídeo sobre a Nintendo, os seus segredos e por que ela é tão secreta assim, hein? O que eles estão escondendo? Venha descobrir hoje às 9 horas da noite, aqui mesmo no Meteoro, a estreia do vídeo Por que a Nintendo esconde tantos segredos. E aí vamos olhar a fundo essa história aí, hein? O que será que eles estão escondendo? Venha saber hoje às 9 horas da noite, mas só se você quiser. Beijos. Gente...